Queridos irmãos, depois de termos concluído o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes, a Igreja celebra a festa da Santíssima Trindade. Na oração inicial da Santa Missa, a Igreja nos diz: ó Pai, após terdes enviado ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, nos revelastes o vosso admirável mistério. Por quê? Pelo envio do Filho, Ele nos revelou a sua intimidade. Nós, em todo o Velho Testamento, descobrimos e reafirmamos com muita ênfase o mistério da unidade de Deus. Deus é um. E, de fato, nós cremos em um só Deus, Criador de todas as coisas. Contudo, no Novo Testamento, com o envio da segunda pessoa, Deus como que descortinou-nos a sua intimidade e nós podemos descobrir que este Deus uno é trino na sua vida íntima. Ou seja, este é o maior mistério da fé cristã, o mais alto, é o mais sublime de todos. Se, como se diz na teologia, ad extra, para fora há um só Deus, ad intra, para dentro, há três pessoas divinas. Ora, esse mistério foi revelado no Novo Testamento de modo suficientemente claro, mas não sistemático. E, de fato, a Igreja, depois da era apostólica, professava a fé na Trindade de uma maneira que nós dizemos na tradição arcana, ou seja, não pública. Só tinha acesso à fé na Trindade realmente quem era iniciado nos mistérios da fé cristã. Notem que os catecúmenos, durante todo o período de preparação para o batismo, eles eram instruídos na fé, mas alguns mistérios da fé eles só descobriam no dia em que eram batizados. Então, no dia do batismo, eles recebiam o Pai Nosso. Até o momento em que eram batizados, não entendiam, não sabiam que Deus era Pai. O mistério da Eucaristia, ou seja, que nós nos alimentamos do próprio Cristo substancialmente, realmente, nós comemos Nosso Senhor, a carne de Nosso Senhor, bebemos o seu sangue, também eles só descobriam no dia do batismo. E todas essas doutrinas eram cuidadosamente protegidas pela Igreja naquele primeiro período, justamente porque havia muito paganismo. E havia a possibilidade de que, não se entendendo a fé, as pessoas se pervertessem. Então, por exemplo, caíssem na idolatria, acreditando que existem três deuses e não um só Deus. Outros não entendiam mesmo a fé cristã, então havia calúnias, né? Então se dizia, por exemplo, contra os cristãos nos primeiros tempos, que eles comiam a carne de crianças. Porque chegou alguma notícia sobre a Eucaristia
E os pagãos, não entendendo, interpretaram aquilo de acordo com a linguagem deles. Foi muito aos poucos, e já quando a igreja estava num ambiente de liberdade, que a doutrina da Trindade pode ser melhor sistematizada, no sentido de que, como dizia Santo Anselmo, fides queremus intellectum, a fé requer o intelecto. Para se explicar, a fé precisa ser traduzida numa linguagem inteligível, para que ela possa ser transmitida. E, de fato, já no século IV, começam as primeiras controvérsias em torno da Santíssima Trindade. Primeiro, em torno de Jesus Cristo, que alguns diziam que não era Deus, surgiu a heresia ariana. Depois, aquelas heresias cristológicas foram sendo resolvidas pela Igreja. Surgiram as heresias contra o Espírito Santo, que diziam que o Espírito Santo não era Deus, não era uma pessoa divina. E, aos poucos, a fé da Igreja na Trindade foi se tornando límpida. Os padres da Igreja foram deslindando, digamos assim, a doutrina trinitária numa linguagem clara. Nós podemos ter a impressão de que isso era um tema de controvérsia entre teólogos apenas, e que o povo não se interessava por isso. Nada mais falso. O povo realmente era fascinado. Os cristãos, no primeiro milênio, tinham um amor muito grande pela Sagrada Escritura, pela meditação da Sagrada Escritura, pela liturgia, uma liturgia que era muito densa, era muito profunda, uma vida espiritual que era realmente muito sentida, né? E eram fascinados por esses temas de teologia, realmente, né? Para vocês terem uma ideia, Santo Agostinho escreveu um tratado sobre a Santíssima Trindade, chama-se De Trinitate, sobre a Trindade. Esse tratado começa com uma carta que ele escreve ao bispo Aurélio de Cartago. E ali Santo Agostinho diz: olha, eu escrevi esse livro porque os meus fiéis não me paravam de perturbar, pedindo-me para que explicasse a Santíssima Trindade. Então eu tive que parar e estudar esse tema, essa doutrina, né? Só que esse parar e estudar, na verdade, ele não explica ali, mas levou 15 anos. 15 anos de estudo, 15 anos de meditação. E o De Trinitate de Santo Agostinho é lindíssimo, porque começa com... Toda a primeira parte é sobre a Escritura, vai como que descortinando o mistério da Trindade na Sagrada Escritura, e depois ele como que dá um mergulho e mostra, digamos assim, como as nossas faculdades interiores são uma imagem da Santíssima Trindade. Ele diz que Deus Pai é a memória, Deus Filho o intelecto e o Espírito Santo a vontade e o amor. Ele é o primeiro que formula a doutrina trinitária nesses termos, né? Só que, depois de 15 anos de estudo, ele ainda não tinha concluído esse trabalho. Lento, minucioso, cuidadoso. Então, um velhinho da diocese dele entrou em desespero. E o que ele fez? Ele simplesmente roubou o livro de Santo Agostinho. Velhinho católico, hein? Não era bandido, não. Roubou o livro de Santo Agostinho e começou a fazer cópias.
como que dizendo, olha, já que o Senhor não termina logo isso, nós estamos ansiosos, não vamos mais esperar, vamos distribuir e pronto. E aí Santo Agostinho foi obrigado a terminar às pressas o tratado sobre a Santíssima Trindade, justamente porque os fiéis estavam ansiosos, queriam descobrir, queriam realmente penetrar na fé da Santíssima Trindade. Vários padres da igreja escreveram livros fantásticos. Por exemplo, há um padre da igreja chamado São Ruperto, maravilhoso. Ele comentou a Escritura todinha, de Gênesis a Apocalipse. Ele tem uma obra sobre a Santíssima Trindade que ele comenta a Bíblia inteira na perspectiva trinitária, mostrando como desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, vai lá quebrada, que eu não me lembro quantos versículos tem, está falando da Santíssima Trindade. É uma obra monumental. Houve um outro padre da igreja chamado Hugo de São Vítor, que escreveu um tratadinho, está em português, chamado Tratado dos 3 Dias, em que ele faz um exercício maravilhoso. É como se ele pegasse o De Trinitate de Santo Agostinho e ele fizesse os exercícios psicológicos que Santo Agostinho fez por escrito, para nos levar a chegar àquelas mesmas conclusões pelo caminho pelo qual aquele doutor da igreja chegou. É uma obra deliciosa, linda, difícil assim. A gente tem que ler devagar, né? Os escritores latinos, cada frase tem um peso, não é, enfim, não são como compositores de funk, né? Que escrevem uma letra inteira e não dizem nada. Não, aquilo tem peso, cada frase tem densidade, uma coisa gloriosa. Depois, São Tomás de Aquino, ele sintetiza isso tudo com uma linguagem clara, enxuta, totalmente objetiva, direta, quase que lacônica, mostrando a fé da Igreja da Trindade. Que coisa linda é a intimidade de Deus, que Ele nos quis revelar. Mais do que revelar, na qual Ele nos quis mergulhar. Ora, todos esses padres da Igreja explicam de uma maneira muito bonita que, no fundo, a grande revelação que o Novo Testamento nos traz é a de que Deus gera eternamente um verbo expresso. O que significa isso? É algo, digamos assim, que nós podemos explicar de uma maneira simples, mas que os filósofos quebraram a cabeça ao longo da história para tentar explicar. O nosso processo humano de conhecimento é muito complexo. Nós não nos damos conta disso. Mas nós temos 5 sentidos, que são as 5 janelas da nossa alma para o mundo exterior, através dos quais nós conhecemos tudo. Mas, para que nós possamos conhecer, não bastam os sentidos. Esses sentidos, eles precisam passar por uma elaboração. Aquilo que nós captamos por eles precisa ser, de alguma maneira, elaborado. Então, eles são sintetizados num sentido interno chamado comum. Então, nós temos a nossa imaginação, que transforma tudo em imagem. Então, a gente vê um cachorro, a gente formula uma imagem do cachorro. E aí nós temos a memória, que guarda essa imagem. Né? Então, nós temos o nosso intelecto. O nosso intelecto transforma a imagem em ideia. Então, nós para conhecer, precisamos formar uma ideia das coisas. Só com imagens a gente não conhece.
Nós precisamos formular ideias internamente. Só que essas ideias, elas possuem, por assim dizer, em nós duas formas. Aquilo que nós chamamos de verbo ou conceito impresso, que são as impressões que nós temos, e o que nós chamamos de verbo expresso, ou impressões, ou conceitos, digamos assim, expressos. Ou seja, a gente só é capaz de conhecer uma coisa mesmo quando a gente é capaz de expressá-la para a gente. Todos nós fazemos essa experiência. Quando eu pergunto para você, você entendeu isso? O que você faz? Você tenta exprimir para você mesmo. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi isso, aquilo. Ah, entendi. Não basta você ter uma impressão, você tem que ter uma expressão interior para perceber que entendeu. Ora, a pergunta fundamental é a seguinte: Deus tem um verbo impresso ou expresso? Ele precisa expressar o conhecimento que ele tem dele para se conhecer ou não? Essa é a pergunta fundamental. Por quê? Se Deus não tiver um verbo expresso, ele é um absolutamente, e não existem pessoas na Trindade. Ele é apenas um, porque Deus é simples. Então, se ele tem apenas um verbo impresso, então a bondade de Deus é Deus mesmo, a sabedoria de Deus é Deus mesmo, a onipotência de Deus é Deus mesmo, a eternidade de Deus é Deus mesmo. Ou seja, Deus é uno e simples. Se Deus tiver um verbo expresso, então a ideia de Deus, a ideia que Deus tem dele mesmo, é uma imagem perfeita dele. Então aí nós teremos uma segunda pessoa na Trindade. Isto nós sabemos apenas por revelação. No Novo Testamento está expressamente revelado. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Deus tem uma ideia expressa de si. Essa ideia é a segunda pessoa da Trindade. E São Tomás explica algo muito simples, que dá muito trabalho para explicar, mas que pode ser dito de uma maneira simples. Como a toda forma se segue uma inclinação, portanto, a ideia que Deus tem de si mesmo se segue uma vontade. Deus se conhece e, portanto, ele se quer. Essa vontade também não pode ser impressa, ela é expressa. E é a pessoa do Espírito Santo. O conhecimento de Deus e a vontade de Deus são eternas. Deus se conhece e se ama. E assim o círculo se fecha. Ele é Pai, que todas as coisas gera e que internamente é a origem de todas as processões. Ele é Filho, a imagem eterna do Pai. E ele é Espírito Santo, no sentido de que ele é Deus enquanto se quer eternamente. Essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três relações eternas. Não é possível imaginá-los separadamente, como que compartimentados. Quando eu digo Pai do Filho no Espírito Santo. Quando eu digo Filho, eu digo Filho do Pai no Espírito Santo. E quando eu digo Espírito Santo, eu digo Espírito do Pai e do Filho. Porque Deus é inseparável em sua inteligência e em seu amor. E, portanto, o Pai é a fonte e origem de tudo. O Filho é a ideia, o conceito que Deus tem de si e que exprime de si mesmo, que diz de si mesmo eternamente.
E o Espírito Santo é o amor decorrente desse conhecimento, porque é impossível que ele se conheça e se não queira. Então, este amor é inseparável do conhecimento do ser. Ora, quando nós somos capazes de contemplar pela fé a Santíssima Trindade e permitir que a graça do Espírito Santo ilumine o nosso coração para que nós possamos entreter com as três divinas pessoas, nós fazemos a experiência dos santos, que adoram a Trindade eternamente, na sua glória, na sua majestade, em toda a sua grandeza, e que são capazes de viver e suspirar pela Santíssima Trindade. Isso tudo pode parecer muito abstrato. Houve, de fato, alguns filósofos que foram extremamente levianos. Por exemplo, Immanuel Kant, que era luterano, pietista. Todos esses filósofos modernos são um pouco estranhos. Embora ele fosse cristão, ele dizia que a fé na Trindade era a coisa mais inútil que existe. Ele dizia a ele isso. Por quê? Ele dizia, é um mistério. E se é um mistério, nós não podemos explicar. Se nós não podemos explicar, é inútil. Coisa de gente meio maluca. Por quê? É verdade que é um mistério no sentido de que transcende a nossa capacidade de expressão. Diante da Santíssima Trindade, nós suspiramos em adoração. Essa é a atitude da igreja, a atitude dos fiéis. Mas, como a fé requer o intelecto, então, ela é perfeitamente explicável, como, de algum modo, eu tentei aqui mostrar para vocês. Nós precisamos nos aprofundar nessas doutrinas, ler o catecismo, ler bons escritos de muitos santos. Isso não é um privilégio de teólogos. Existem santos que estudaram muito pouca teologia, mas que receberam uma luz da graça tão intensa que mergulharam no mistério da Trindade, de uma maneira inigualável. Talvez a mais célebre de todas seja Santa Catarina de Sena, no seu Diálogo sobre a Santíssima Trindade, que é um livro delicioso, difícil, mas é maravilhoso. Há uma outra costureira espanhola do início do século XX, chamada Maria Javiera del Valle, que penetrou no mistério da Santíssima Trindade de um modo lindíssimo. Escreveu um livro chamado Decenário do Espírito Santo, em que você percebe, apesar dessa mulher não ter estudado nada de teologia, como ela, de fato, mergulhou no mistério da Santíssima Trindade. A própria Santa Elizabeth da Trindade, carmelita descalça, também não era teóloga, mas mergulhou no mistério da Trindade de uma maneira, assim, maravilhosa, levada pela graça. Nós todos somos chamados a penetrar no mistério da vida de Deus e conhecer de uma maneira muito, muito íntima a intimidade do nosso Deus unitrino. Hoje, há muitas pessoas caindo em heresias. Uns por pura... Bom, eu não queria dizer burrice, mas eu não encontro palavra mais direta. Outros por, enfim, por burrice também. E que vão caindo nessas doutrinas erradas, né? Então, vão caindo no chamado unitarismo, né? Unitarismo, que é a doutrina que diz que não existe a Trindade, existe um Deus uno. E outras coisas bobas, em doutrinas meio judaicas, meio sei lá o quê. Esses dias mesmo eu vi um teólogo, pastor protestante, falando, né, que essa coisa de Trindade é uma bobagem, isso é uma coisa horrorosa, que nós não devemos acreditar nisso, que isso é uma coisa que surgiu depois de Constantino, que na verdade são 3 modos de Deus ser. Isso é uma outra heresia chamada modalismo, que diz que não são 3 pessoas, mas são 3 modos de Deus se manifestar, né?
Tem o modalismo mais alto, que diz que são 3 modos internos, e o modalismo baixo mesmo, que são 3 modos só de Deus se apresentar na história. Enfim, as pessoas vão caindo nesse tipo de bobagem, nessa heresia mesmo, grossa, por falta de estudo da fé. Estudo da fé. Se nós mergulhamos na nossa fé, e a doutrina da Trindade é a coisa mais elevada, mais assim sublime, que os teólogos ao longo da história do cristianismo quebraram a cabeça. E aí chega algum tolo, em 5 minutos, diz: isso é bobagem. Puxa vida, né? É leviano demais. É extremamente desrespeitoso. Nós somos chamados pela igreja a contemplar esse mistério, que é o nosso maior tesouro. Temos que ter muito amor, muita devoção, verdadeira adoração pelo mistério da Santíssima Trindade. Muito. O nosso coração tem que queimar de desejo por conhecermos mais a Trindade Santíssima e adorá-la na sua glória. Queridos irmãos, nós somos católicos. E por isso nós não ensinamos bobagens teológicas, nós temos que ser muito responsáveis com a nossa fé. Procuremos, portanto, conhecer bem a fé na Santíssima Trindade, meditar nela, crescer através da vida de oração, na intimidade com o Deus unitrino, e assim também nós poderemos, conhecendo a fé na Santíssima Trindade de uma maneira íntima e profunda, nos alegrar com a sua glória.